Olá, boa noite. O pessoal está chegando para mais uma live aqui no nosso Instagram da Infância Arte. Hoje a gente vai conversar mais um pouquinho sobre literatura. É um tema que já passou por aqui algumas vezes, cada vez com um enfoque diferente. Hoje, quem vai estar com a gente é a Carla Coelho. Carlinha é pedagoga na Infância Arte, trabalha com a gente lá. Faz também a parte de contação de histórias com as crianças, é uma apaixonada pela literatura, né, e tem se dedicado a pensar sobre a questão da representatividade na literatura infantil, né, a questão da leitura de histórias de origem africana, a literatura afro-brasileira, discussão sobre a literatura antirracista. Então, assim, é uma alegria muito grande ter a oportunidade de conversar com a Carla sobre esse tema aqui. Ela já está por aqui, então eu vou chamá-la. Para a gente iniciar a conversa. Queridona, que saudade. Oi. A gente tem se visto assim só, né, pela tela. E é Pois é, gente. uma alegria enorme, enorme conversar sobre isso aqui com você, te receber para falar do seu interesse, né? Você que vem pensando esse espaço das crianças negras na escola, né? O seu trabalho, você tem experiências com isso, então te agradecer por ter aceitado o convite, né? Você já tem participado de alguns espaços, de umas lives falando, né, sobre isso, então Aham. estou muito feliz da gente conversar sobre esse assunto aqui na Infância Arte. Seja bem-vinda. Primeiro, obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade, né, de estar trazendo essa discussão tão importante. É, eu fiz as duas lives, né, nessa temática, falando sobre essa questão racial, falando sobre representatividade, porque de fato eu trouxe essa inquietação porque enquanto criança eu não via essa representatividade, né? Então eu depois parei para pensar e falei, gente, e os outros tipos de estética, né? A estética da criança negra, a estética, a questão do cabelo, né? A gente observar tons de pele diferentes. Eu comecei a sentir um pouco de falta disso na literatura. E aí na literatura, então, que eu estava consumindo, né? E aí eu comecei a vir nessa busca e acabei me apaixonando depois que eu comecei a trabalhar na área de pedagogia, né? E é isso. Eu que te agradeço pela oportunidade, de verdade. Maravilha. A gente, conversando um pouquinho sobre essa live, a gente chegou a essa pergunta, né? A criança se Uhum. vê nas histórias que ouve, né? Eu acho que você já abre falando do seu lugar, né? Como que na sua experiência não via, né? E eu acho que cada vez mais a gente tem enfrentado no campo da educação, né? A importância de trazer histórias, né, em que as crianças, as diferentes crianças possam se reconhecer, né? A gente colocou essa pergunta, né, se a criança se vê nas histórias que ouve, para falar de diversidade e representatividade na literatura infantil, né? Então, eu acho que você tem algumas experiências, né, também para compartilhar com a gente no cotidiano aí de escolas, enfim. Então, a gente está aqui para te ouvir, aprender um pouquinho com você sobre isso. Então, quando a gente lançou essa pergunta, né, se as crianças se viam através da literatura, eu fiquei logo pensando nessa questão de me espelhar, né? A criança e também o adulto, nós temos essa necessidade de nos espelharmos em alguém ou em algo. E aí, nessa questão do adulto, eu fiquei pensando muito na questão, no que se diz respeito às séries, né? Porque hoje em dia, acho que a gente está meio dividido entre esse mundo virtual de séries e preso nos livros também, né? Acho que a gente está meio que nessa dualidade. E aí eu fiquei pensando, nossa, quando a gente para de repente falar de uma série enquanto adulto, é porque a gente viu a série, gostou e se identificou com o personagem. E a criança, eu fiquei pensando justamente nessa questão da literatura.
né, que personagem ela vai se espelhar, né? Que personagem ela vai olhar e vai dizer, nossa, mas fulano parece tanto comigo nos gestos que ele faz ou na atitude. Só que, em partes, esse personagem pode trazer alguns gestos, quando a gente vai falar de um personagem no geral, né, às vezes das histórias tradicionais, como, né, Chapeuzinho Vermelho, Branca de Neve. Às vezes a criança vai ver aquele personagem vai surtir algum efeito no sentido de, de- da atitude dele. Mas aí eu fiquei pensando, e quando você vai falar da questão estética desse personagem? Será que esse personagem em si ele vai representar todas as crianças? Né? A criança, de repente, vai se enxergar nessa questão estética com esse personagem? E aí foi que me trouxe essa inquietação, né? De que a Branca de Neve, a Chapeuzinho Vermelho, a Rapunzel são personagens super bacanas. Personagens que eu gosto também, que eu curto bastante. Mas, em compensação, esses personagens são personagens que não me representam esteticamente. Porque a Rapunzel não tem cabelo comprido como o da Rapunzel, né? Eu não tenho a pele branca como a Branca de Neve. E, enfim, essas foram as inquietações que me provocaram e eu falei, nossa, as crianças precisam disso também. E aí foi quando, né, eu passei a enxergar mais sobre essa literatura afrocentrada. As experiências das escolas que eu trabalhei, a maioria das crianças eram crianças brancas, né? E tá aí também outra importância que eu paro para refletir é sobre essa criança branca ver outro estereótipo diferente daquela que ela já está acostumada. Porque quando eu chegava na escola, com meu cabelo crespo, né? Todo penteado pro alto e, né, com um tom de pele diferente, às vezes que eles estavam acostumados a ver, né, mas que não era comum ver dentro de casa. Eles perguntavam para mim, Carla, mas por que seu rosto é preto? Uma vez uma aluna chegou para mim, botou a mão assim no meu rosto e falou assim, por que seu rosto é preto? Aí eu fui explicar para ela, porque meu pai e minha mãe são negros. E aí a gente até vai trocar essa nomenclatura, né? A gente vai trocar o preto pelo negro. E aí, dali a gente foi falar de árvore genealógica, né? E aí eu trouxe uma literatura também que falava sobre essa questão do cabelo crespo, né? Que tem um livro meu, Crespo é de Rainha. Tinham princesas negras também que eu trouxe, no contraponto das outras histórias de rainhas também, de reis e rainhas, que eram muito bacanas, mas que para algumas crianças não fugia daquele padrão, né? Então a gente foi mostrar outra questão, outra visão também de estereótipo do belo. Ontem até assisti uma live de um amigo que ele falava sobre isso, sobre essa questão do negro, né? A nossa característica do negro em si, né? O cabelo crespo, os traços mais grossos, maiores, uma boca mais carnuda, nunca foi levado em consideração como estereótipo do belo. Não era o bonito. Um cabelo crespo para cima não é um cabelo, né, uma estética bonita. Mas hoje em dia, a gente está ganhando essa representatividade, a gente está ganhando essa voz, né, esse espaço de mostrar essa diversidade. Eu acho que é essa a importância que a gente tem que mostrar para as crianças, né? Essa diversidade da beleza. A beleza não está num único tipo de pessoa, mas a beleza está em vários tipos de pessoas, né? Com estereótipos diferentes, com tons de pele diferentes, com cabelos diferentes. E, e eu acho que é de suma importância as crianças se verem, né? E deles trazerem essa discussão também para o ambiente ali que eles estão. Não trazer um olhar, né, do preconceito, né? Um olhar do que eu acho em relação ao outro e não me aprofundar também na história do outro. E quando a gente vai falar também de literatura e eu falo da história do outro, a gente também vai tocar, né, na questão que a literatura afrocentrada traz, que é a questão dos orixás também. E aí a gente vai falar dessa diversidade, né? Que também tem um livro aqui que se chama Omoobá, que ele vai trazer os Isso. orixás até então femininos com uma outra versão do que a gente está acostumado a ver pelo olhar preconceituoso, né?
que são princesas e que as crianças podem saber sobre isso, né? Saber sobre essa diversidade. Eu acho que é muito importante a gente trazer essa discussão, né? Para que a criança também tenha. Você, quando sabe dessa diversidade, você tem o direito de escolha. Quando você não tem o acesso à diversidade, você não tem um acesso à escolha, né? Então, é bem interessante. Você também trabalha a questão de autonomia, né? Da criança ter voz, né? Eu, Ter sua representatividade. eu acho que você traz aí uma questão, né? Porque a gente colocou como pergunta para iniciar a nossa conversa essa ideia, né? Se a criança se vê na história, nas histórias que ela ouve. E aí você traz essa referência, né, da sua experiência em escolas, né, escolas particulares, né? A tua experiência foi mais, né, nesse sentido, que a gente sabe, né? E você trouxe isso na sua fala, que tem menos crianças negras, né, nesses espaços. Então, acho que você está trazendo também um ponto aí de pensar nesse lugar, porque no título, né, da nossa conversa, a diversidade e a representatividade, né? Então, tem o lado da criança negra também ter acesso a histórias onde ela possa se reconhecer esteticamente, isso como você está falando, né? Os padrões, né? De como ela é, do tipo de cabelo dela, da cor de pele, dos traços, ela poder se reconhecer nas ilustrações, né? Desses livros, mas você também faz a gente pensar com isso que você está trazendo, o quanto que para todas as crianças, quaisquer crianças, é importante que elas tenham também outras referências, né? Sim. E eu acho legal isso, né? Porque você falou dos contos clássicos, né? Que você também se identifica com essas histórias e a questão não é negar que a gente leia essas histórias para as crianças, mas é fazer com que os acervos das escolas, com que as histórias que sejam lidas para as crianças tragam outras referências estéticas e outras referências culturais, né? Você traz a questão dos orixás. A gente sabe o quanto a gente enfrenta muita questão na escola quando traz essa literatura, né? Quando traz as referências da cultura africana, porque a gente tem, né, um preconceito, inclusive em relação às religiões, né, de origem africana. Então é importante, né? Porque a gente trouxe a pergunta dessa criança, pensando nessas crianças negras, se elas se reconhecem, né, nessas histórias, mas também pensar a importância, né? De que todas as crianças tenham acesso a histórias que tragam diferentes referências, né? Referências culturais, Sim. referências estéticas, referências históricas, enfim. Como é importante, né, a gente olhar para isso, porque a gente ainda enfrenta muitos desafios, né? Mesmo quem investe nesse tipo de trabalho, né? Sabe que, e eu vou te dizer, assim, a minha filha está no 7º ano, né? Numa escola pública, que é um colégio de aplicação de uma universidade. O primeiro livro que o professor de português escolheu para a turma ler nesse ano, né? Enfim, veio a pandemia, mas está lá, né? O primeiro livro para ler. Aham. Já teve questionamento de famílias, sabe? Como assim? Ele falou que era um livro sobre cultura africana e está falando de orixás, isso é religião. Né? E eu estou Ah, falando tá. de, né? Então, olha como é que é a visão, né, das pessoas. Então, a gente precisa muito falar sobre esse assunto, Carlinha. Bem Sim. importante. E é uma pauta muito importante, né? Porque é uma pauta que não é tratada, às vezes, nem dentro de famílias que são majoritariamente negras, né? Não é que você, ao inserir uma literatura que trate dos orixás, você vai estar diretamente ligado a uma religião A que seja do religião. candomblé ou da Umbanda. Você tá, gente, acessando a diversidade, né? Isso. Os conteúdos estão aí para a gente poder saber, né? E se inteirar para que a gente não crie um preconceito em cima daquilo, né? Um conceito que eu criei, né? O conceito do senso comum. Então, eu tenho até uma amiga que fez um trabalho pelo SESC de Madureira, que a gente trabalhava, mas ela trabalhava no projeto SESC Mais Infância. E aí ela trouxe, ela trabalhava no projeto dentro da Vila Kennedy, né, que era o espaço onde o Sesc ocupava o espaço. E aí as crianças falavam muito sobre macumba. Ah, macumba, 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 macumba. E ela ali trouxe para eles um instrumento que se chamava macumba, né? Ela falou, gente, olha, eu vou trazer para vocês uma macumba. E aí ela mostrou o instrumento que se chamava macumba. Então, assim, você vê, né, a seriedade, né,
do assunto, que de uma palavra macumba, as crianças já estavam associando uma questão, sei lá, religiosa ou espiritual, e aí ela desmistificou aquilo tudo, trazendo o que de fato era a macumba, que era um instrumento. Então, para nós, educadores, também é de suma importância a gente ficar atento a essas questões. Né? Foi o que eu falava na outra live, sobre essa questão da observação dos alunos. Às vezes, os alunos estão trazendo uma demanda muito grande sobre esse assunto e a gente não tem como passar por cima disso. Né? Não tem como excluir isso e vamos começar a seguir o currículo da escola e não vamos tratar desse assunto. Não, acho que é um assunto que tem suma importância. Esse assunto tanto ligado, não vou nem falar em questão à religiosidade, mas mais em função do tratamento com o outro, da questão de tonalidades de pele. Quando a gente vai falar também a respeito do colorismo, né, que são pessoas negras de vários com tonalidades de pele diferentes, a gente vai observar que são tratamentos diferentes. As crianças também têm uma necessidade muito grande foi como eu falei, né, de se espelhar, de ter alguém para se admirar, né? Porque de uma certa forma a criança tem um professor como uma referência muito grande, né? Eu estava agora falando com uma amiga e ela estava falando a respeito da faixa de cabelo que ela gosta muito de usar, né? E aí ela falou que tem um aluno que foi uma criança que foi aluno dela ano passado e que toda vez que ele vê uma pessoa de faixa na cabeça, ele acha que é ela. E a mãe dele falou: "Nossa, mas o fulano viu não sei quem no mercado, achou que era você". E aí ela, quando eu estava trabalhando com a turma, foi falar a respeito dessa questão da faixa, do turbante, que isso aí já dá pano para manga. Você vai mostrar para as crianças outra possibilidade de cultura, né? A cultura em que nós vivemos é uma cultura muito mesclada, muito misturada. Mas a gente pode pegar dessa cultura misturada, porque o brasileiro, a gente pegou um pouquinho de tudo, né? Mas a gente pode pegar um pouco de tudo que a gente tem aqui dentro e retirar e ver qual é a origem disso, né? A gente tem até lei, né, Carlinha, nesse ponto, assim, mas acho que a discussão é profunda. A gente sabe que as leis não garantem nada, mas elas são importantes, né? E a gente, como educadora, assumir isso. Já tem umas perguntas aqui, Carla. Primeiro, Ai, A Déia pediu para se tem sugestões, né? Então, não sei se você separou alguns livros para depois, ao longo da live, mostrar. Eu botei alguns aqui por perto que eu adoro, né? Tem a gente estava falando que tem essa coisa das princesas, né? Que a gente tem essa referência das princesas, ainda mais que as nossas crianças, né, de classe média tem muito, e você está trazendo isso, né, da própria escola, das escolas por onde você passou, né? Na nossa cultura a gente tem uma influência muito grande das princesas modelo Disney ainda por cima, né? Uhum. E aí quando a gente vai para a cultura africana, né, para as diferentes culturas, porque a gente fala em cultura africana, parece que é no singular, mas não é, né? São muitos povos, Sim. são muitas culturas diferentes. Existem as princesas, né? Eu tenho esse livro que é uma lindeza, Princesas Africanas mesmo. Ah, que lindo. Esse eu não tenho. Lindo. E eu amo de paixão essa história aqui. É de origem africana, um senegalês que vive na França, que escreveu, né? É uma história de origem da tradição oral, né? E aí a gente poderia falar dos griots aqui, falar, enfim, né, dessas referências, mas também da gente mostrar para as crianças que existem formas diferentes de ser princesa, né? Como que isso também é tão bacana. Essa história é linda, eu sou apaixonada. Mas, enfim. Vou dar uma Só para te olhada. dizer que teve isso se a gente conseguir mostrar alguns livros aí. Sim, Eu tenho sim. muitos do meu acervo estão lá na Infanciarte, porque eu peguei uma parte do meu acervo e levei para lá. E eu hoje fui procurar aqui, tem alguns, tem o Chuva de Manga que está aqui em cima, que eu acho. Adoro esse, adoro esse livro. E eu sei que você tem alguns também que você lê e você gosta, mas qual o nome, Eugênio? Peraí, vou mostrar, porque é o nome de Arab e Mansa. Um príncipe, né? O pai, enfim, está atrás de uma princesa prometida para ele, mas ele diz que ele não quer qualquer pessoa, ele quer uma pessoa especial, e aí tem toda... Nossa, é uma lindeza. Essa história é linda, deixo a
a recomendação. É porque ela é um Ah, pouquinho grande, senão a gente até lia aqui em algum momento, mas ela vai é tomar. muito Eu vou grande, escrever né? aqui, tá, Eugênio? Vou devolver a bola para a Carlinha vai falando e eu escrevo o título. Só para te Tá. dizer também que teve uma pergunta, como que a gente pode trabalhar com as famílias esse aspecto desses preconceitos, né? Esse é um enorme desafio, né? Para pelo Sim, menos sim. vou Eu vou vou te responder devolver assim, aí a então, aí daqui a palavra, pouco eu vou mostro os escrever livros. aqui. Tá. Olha, como trabalhar essa questão do preconceito com as famílias, de fato é um desafio, sabe? Eu como dizer que o trabalho, tanto com questões raciais, gente, como qualquer assunto polêmico, é um trabalho de formiga. Trabalho de militância é um trabalho de formiga, né? Então, eu sugiro que você, para trabalhar essa questão racial com as famílias, você traga literatura. Porque é engraçado, eu estava até fazendo uma pesquisa, né? E aí, quando eu vou falar de um assunto, eu gosto de também trazer o que é aquilo, né? E aí eu falei, gente, eu te falo tanto sobre literatura, mas eu acho que a gente tem horas que tem que se aprofundar no conceito, né? E aí me perguntando, e achei uma resposta que foi que a literatura é um instrumento de comunicação e de interação social. Então, assim, quando você vai falar dessa interação social, a literatura ela vai falar por si. Então, se você encontrar um livro que de encontro à temática que você está vivendo ali em sala de aula e você fazer questão de transmitir para os pais o que você está trabalhando, é de suma importância. Eu acho que o trabalho com as crianças dentro de sala de aula tem que ser um livro aberto para as famílias. Porque desde o momento que você participa as famílias do que você está falando e você traz as famílias para perto, você ganha a confiança delas. E por mais que no início elas não concordem com o que você está fazendo, como eu falei inicialmente, esse trabalho de formiguinha vai fazer com que eles compreendam. E eles vão ver a resposta através das crianças. Eu tinha, ano passado, eu trabalhava numa escola em que a gente trabalhava essa questão de diversidade e eu tinha uma aluna que ela era inteligentíssima, ela é. Ela tinha uma fala que eu parecia que eu estava conversando com um adulto, uma criança de 5, 6 anos. E aí eu trocava várias ideias com ela. E aí ela gostava muito de fazer trabalhar com sucata. E a gente ia trabalhando. Às vezes as crianças estavam querendo fazer outra coisa, mas ela queria fazer coisas com sucata. E ela vinha fazendo, vinha trabalhando. E ali ela vinha. Você via a habilidade que ela tinha para o trabalho artístico, sabe? E aí a mãe dela começou a observar e falar: Nossa, Carla, ela tem levado cada coisa tão maravilhosa para casa. E aí ela começou a perceber essa questão mais esmiuçada que a filha dela tinha com relação à arte. Então, quando você participa a família disso e você dá aquela. É uma relação de confiança, né? E você participa a família e a criança acaba mostrando o que você está trabalhando dentro de sala de aula com ela ou dentro do espaço escolar, pronto, você acaba ganhando essa família. Não estou dizendo que é um trabalho fácil, porque como a Bruna falou, esse livro que o professor trouxe para a turma da filha dela foi um livro que chocou as famílias. Mas se de repente a gente não tivesse tido a pandemia e ele tivesse tido a oportunidade de trabalhar projetos em cima desse livro que mostrassem essa diversidade cultural, com certeza teria tocado nessas famílias, eles teriam passado a olhar esse livro de uma forma diferente. Então, assim, tudo gira em torno do tempo, né? E da proposta que você tem para com a turma. Acho que o trabalho funciona mais ou menos desse jeito. É porque acaba entrando em choque, né? Isso, o Eugênio fez até um comentário aqui já mais lá em cima, né? Essa coisa da relação com a religião, ela é muito forte, né? Sim, sim. Então, a gente entender que os povos têm religiosidades diferentes, né? Isso faz parte das culturas, né? Eu acho que a gente tem primeiro, né? A gente tem uma história, apesar do nosso povo brasileiro, né? Nós sermos formados a partir de culturas diferentes, a gente tem uma história, né, que é contada para a gente muito centrada na história da Europa Ocidental, né? Enfim, essas coisas que Sim, até a gente poder olhar para essas outras culturas e trazer outras referências, né, acabam entrando em choque com algo que foi construído por séculos, né?
Então, a gente trazer esse elemento, né, da diversidade cultural, fazer a gente pensar que o outro, ele não tem que ter as mesmas referências que nós, né? Assim, no sentido de que das nossas crenças, daquilo que a gente tem, talvez como alguns valores, né? Que podem ser mais contextualizados para uns e aqui e ali, né? Mas a gente tem essa relação com a religião, né? Com uma religião cristã que é muito forte, né? E aí Sim, nega qualquer outra narrativa que saia dessa tradição, né? Judaico-cristã. Então a gente enfrenta isso, né? Talvez, desconfio que talvez esse seja um forte motivo, né? Para a gente enfrentar essa resistência das famílias, mas é o nosso papel, né? Nosso papel como sim, educadores é levar essas outras referências, né, para as crianças, para os jovens, no caso da minha filha aqui, para adolescente, né? Então, não é fácil, mas a gente tem que abraçar essa tarefa aí, né? Porque ela é fundamental. sim. E se a gente também não for mostrar para as crianças, né? Esse leque de possibilidades enquanto eles são pequenos, eles vão aprender isso mais tarde. Pode ser que de repente, de repente a sua filha, nos outros lugares que ela estudou, ela não, né? Não sei a bagagem escolar que ela, mas se ela estudou num lugar que era mais fechado, enfim, ela não teve essa referência, ela está tendo essa referência agora. Eu acho que de uma certa forma a gente acaba tendo essa referência em algum momento da nossa vida. E aí a gente vai parar e vai olhar para trás e vai falar assim: nossa, mas era isso? Eu não sei se vocês estão me fazendo entender, porque enquanto uma mulher negra, eu até lembrei hoje do livro da. Então, eu anotei aqui, gente, meu pai do céu. A Nilza Santos Souza, que ela tem um livro que ela fala sobre. Não é o nome, não é Tornar-se Negro, não. O que eu estou confundindo os dois livros que tem mais ou menos essa temática. Que ela fala a respeito do negro quando ele se reconhece, né? Quando ele se vê. A gente, às vezes, enquanto uma pessoa negra, a gente vai se ver como negro lá pra que idade, assim, muito depois. E vocês estão me ouvindo bem, gente? Que eu travei aqui. É, tá rodando aí. Tava te ouvindo, mas agora eu acho que voltou, Carlinha. Vê. Fala aí para ver se eu te escuto. Tá travada. Foi, voltou. Fala aí. Travou? Tá me vendo? Nossa, já Tá travando voltou? um pouquinho. Enxergar enquanto negra, né? Enxergar enquanto uma pessoa negra. Tá me ouvindo? Normal? A pessoa Tá meio fala. fora aqui. Vê, fala agora. Você tá travada, sua imagem tá travada. Tá travada? Mas eu tô te ouvindo. Agora eu tô te ouvindo. Acho que voltou. Vai. Acho que agora vai. Fala aí. Foi? Então, e aí ela vai falar dessa questão de você se identificar enquanto uma pessoa negra, né? Pessoa negra é de adolescente, né? Porque até mesmo eu não tive esse contato com literaturas que me mostrassem essa referência. Então, esse é de suma importância, porque, de uma certa forma, a gente vai acabar se deparando com essa questão em determinado momento, sabe? Então, eu acho que um pouco dessa literatura e vendo um pouco dessa tentatividade também.
Vocês estão me... Eu tô te ouvindo. Pode falar, você tá aparecendo para mim. Continua falando aí. Se travar muito, a gente. Tô? Ah, tá, porque você não tá aparecendo pra mim. Mas a gente está te ouvindo agora. Tá. Então, então era essa questão que eu queria trazer, né? Sobre essa questão, tá, sobre essa importância de você mostrar essa representatividade para as outras crianças, porque é isso, a gente às vezes só vai se descobrir em tudo. Culturas também muito a me enxergar, né, me perceber, foi Conceição Evaristo, e Mulheres Insubmissas, sobre a narrativa de outras mulheres negras, né? E aí eu fui ver essas narrativas e a gente acaba vendo essa diversidade, essa pluralidade, né? Que ela traz mulheres também de outras regiões. E aí a gente vai ver um pouquinho dessa como atravessando a nossa vida também, né? E, e isso também é muito importante para as crianças, né? Para que elas se não negras também percebam que essa diversidade, mas eu não sei se a minha imagem tá aparecendo legal para vocês, porque a Bruna não tá aparecendo para mim, Bruna. Você não tá aparecendo para mim mais não. É, tá cortando um pouco, às vezes a imagem às vezes trava um pouco e o áudio também. Mas o pessoal tá pedindo para você ir falando. A gente vai se. A imagem parou para você? Travou agora. Agora não tá travada, não. Agora está aparecendo. Travou? Fala, vocês Carla, não? tenta Ah, sair e entrar de novo. Vamos tentar? tá. Ah, tá. Vamos ver se vai dar Então vou certo. mostrar os livros então. Fala. Tá, tenta então, vai. Que a gente está te ouvindo agora. Tá bem travado, Carla. Espera aí, eu vou sair e vou entrar Isso, de novo. isso, acho que é melhor. Tá, né? Eu não tô nem te vendo. Eu vou sair e entrar de novo para ver se Tá resolve. bom. Espera aí. Chamar a Carlinha aqui de novo. Tá aparecendo aqui para mim que ela tá fora. Vou dar só um tempinho para tentar. Ah, agora sim. Acho que agora vai. Que aí a gente aproveita. Oh, Voltou. Oi. voltei. Ai, meu pai Acontece, do céu, Carla. essa internet não ajuda. Nesses tempos a gente está lidando com isso. Eu tava falando hoje, estava assistindo uma formação para professores universitários para aprender a montar vídeo, fazer, Aham. fazer vídeo, né?
E aí eu tô atrasada no curso, fui assistir a uma aula, aí o rapaz que estava lá para mostrar como é que fazia foi compartilhar alguma coisa, né, da internet, como é que a gente acessava um site. Ele ficou sem a internet, então assim, ele não podia mostrar para a gente, né? Você vê um curso, enfim, com um setor de referência em mídia e tal, e ele ficou sem internet. A gente está lidando com isso. Vamos lá, você ia mostrar os livros? Você ia mostrar alguns livros? Para mim, mas eu tô te ouvindo. Vai Vou. mostrando aí os livros, então. Então, eu vou começar por esse livro. Tá, eu vou começar por esse aqui, O Moba, Histórias das Princesas, mas como vai mostrar, no caso, as princesas, no caso, referências aos orixás, né? Femininos. Outro livro que eu tenho como referência que eu gosto muito é O Menino Nito, que eu já fiz até uma contação de história dele na página da Infanciário. Ela vai trazer a pergunta, né? Então, o homem chora ou não? Né? Esse livro aqui eu acho ele muito. É lindo, assim, eu gosto bastante. Tem esse aqui que eu gosto muito, que é o Meu Crespo é de Rainha, que a gente vai justamente trabalhar essa estética de príncipes. Então, eu trouxe essa história do menino Nito porque é um personagem, é um menino negro, né? A gente pouco vê meninos negros, né? Importante, uma das discussões que a gente tem feito é sobre isso, né? Os meninos têm hora que não se sentem no cabelo, então que a gente convê os meninos negros, eles têm a tendência a terem seus cabelos raspados. E a gente agora está tentando trazer uma visão de que, gente, vamos valorizar dos meninos negros, né? Vamos valorizar os cabelos dos meninos crescerem, porque o cabelo não é liso, porque o cabelo não faz o crespo do jeito que a pessoa, né, o responsável imagina, ele acaba raspando o cabelo dessa criança. É o mínimo, né? Porque é o cabelo da criança. E também você também está no papel de cuidador, né? Porque você vai ter uma responsabilidade também de cuidar da estética dessa criança e do cabelo dela também. Essa aqui, que ele também vai fazer de cores, né? Dessa temática racial, dos turbantes, de as mulheres se arrumam, né? Com aqueles tecidos africanos bem coloridos. O livro aqui também na escola que eu trabalhava, e também tem lá na frente, né? É a cor de coraline, que eu gosto bastante. E aí ele vai falar sobre uma questão muito importante que é o tom de pele, né? Peraí. Tá travando bem. A gente está conseguindo ver os livros, mas está travando bem, Carla. Vocês estão me ouvindo bem? A Porque eu imagem tô está bem perto do congelada. Wi-Fi. A imagem está congelada e a gente está te ouvindo, mas está travando muito. A gente conseguiu ver os livros, mas a gente não conseguiu ouvir tudo que você estava falando. É. Oi? Não te ouvi.
Vocês não estão conseguindo me ouvir, né? Agora parece que tá melhor. Tava travando muito. Vai, continua aí. Tá. Não, Carla, eu tentei 4G, já desliguei o Wi-Fi já. Mas vocês estão me ouvindo melhor? Porque eu não tô Agora ouvindo sim. a Bruna. Tá. Agora a gente tá te Em- ouvindo bem. Tá. Então eu parei no nesse livro A aqui, cor de né? A Cor de Coraline. Isso. Coraline. E aí, o livro A Cor de Coraline, ele vai trazer uma história de duas crianças que um amigo pergunta para outra, né? Você me empresta o lápis cor de pele? E aí ela vai se questionar, a Coraline vai se perguntar, nossa, mas cor de pele? Que pele você está querendo trazer, né? Aí ela vai trazer vários personagens de se você fosse querer a cor da pele de um marciano, que cor seria a pele de um marciano? Né? Se você quiser falar sobre a cor da pele de um monstro, que cor seria a cor da pele do monstro? E aí ela vai trazer esse questionamento, né? O lápis, né? Tem dois também que eu gosto bastante, que é o Pescador de Histórias, falar também de uma lenda na cultura iorubá. Interessante, ele é bem compridinho. Para as crianças teria que ser feito um apanhado, sabe? Ele é da Heloísa Pires, também uma autora maravilhosa que ela conta histórias voltadas para essa questão também dos orixás, mas ela traz de uma forma muito linda essa percepção, né? E esse livro aqui, que ele se chama O Espelho Dourado, que também é da Heloísa Pires. Isso eu não Que ele conheço. também vai falar. Conhece esse? Não, esse não. Não. E aí ele vai falar também dessas lendas, e é muito interessante que no final ele traz um espelho dourado, que aí a gente vai justamente trabalhar essa questão da estética com a criança e essa percepção desse espelho, né? É isso, assim. Eu acho que a literatura ela tem muito que dizer pra gente, né? Os livros literários. A gente tem ganhado mercado muito. Tem ganhado, né, o mercado literário com essas literaturas que vão representar essas crianças, né? Vai mostrar. Outros espaços. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Travou de novo. Vai. Travou. Agora eu tô te ouvindo Então, de me ouviram novo. agora? Agora tô. Tá ouvindo? Sim. Então, aí eu tava falando a respeito. Tá ouvindo? Tá. Então, vou continuar. O mercado literário agora tem ganho bastante espaço, né? Com a literatura afro. E, enfim, a gente tá crescendo bastante, né? E dando visibilidade também para essas crianças terem uma outra forma de representatividade. Isso. Eu acho que depois a gente pode colocar nos comentários ou fazer algum post que a gente coloque esses livros, né? Porque em alguns Uhum, momentos, talvez para as pessoas tenha ficado mais difícil de ver os títulos, né? Porque algumas pode deixar. pediram, né, referência desses livros. A gente pode preparar algo assim, Carlinha, né? Fazer um post depois da Com certeza. live. A gente coloca Uhum, sugestões de livros, né? Eu ia falar para uhum. você ler algum, mas eu nem sei se a gente vai conseguir por causa da internet, né? Porque aí pode travar a história e aí eu não sei. Mas a gente está Sim, sim, agora não. você tá mais estabilizada aqui para mim, pelo menos. É. Eu tô me guiando assim, porque vendo, né? Então, não, Aham. pra mim não tá travando. Mas você eu já não tô vendo mais. Ai. Bom,
A Carla deu a sugestão de eu ler. Pode ser, porque aí eu acho que vocês estão me vendo bem, estão me ouvindo, né? Porque também o problema poderia ser a minha internet, mas eu acho que não é a minha, acho que é da Carlinha mesmo, né? Bom, Bia tá dizendo que Uhum. tá ouvindo as duas, Eu tá vendo tô, as eu duas. tô, eu Tá, tava eu tô te ouvindo. tá. Então, não sei se você quer. De repente você lê, eu sou bem Oi, preocupada com isso de cair, mas eu posso ler um desses aqui também. Mas se você quiser tentar, você ia ler algum? Você tinha separado algum para ler pra gente? Ou não? Ou você ia só Então, eu falar? posso ler. Vocês estão me ouvindo? Tá, Agora sim, eu estamos te vou ver ouvindo. esse aqui, o Crespo de Rainha. Tá. Eu vou ler o meu Crespo de Rainha porque ele é um livro curtinho e aí pode ser Tá que de ótimo. repente trave no meio. Aí vocês falam aqui nos comentários que aí eu volto, Tá bom, vai lá. tá? Meu Crespo de Rainha, de Bell Hooks. Menininho do cabelo lindo e de cheiro doce. Carlinha, é só lembrar que a gente não pode mostrar o livro todo, tá? Só lembrar. Ah, tá bom. Tá bom. Pode ler, mas não pode mostrar. Tá bom. Macio como um algodão, cheio de ego, pétala de flor, ondulada e fofa, e de aconchego. Uma tiara, uma coroa, cobrindo cabeça de estilo. Pode ser moicano ou jogado para o alto ou para baixo, amarrado com pompom, cortado bem curtinho. Ou livre, leve e solto. Ao sabor do vento. Sedoso, tão gostoso de brincar. Cabeleira que leva as tristezas para bem longe. Sentadinha de manhã, esperando as mãos carinhosas de sua escovam ou trançam. Começar enrolado. Pichain sim. Cachinhos crespinhos, birotes coquinhos. Quem sabe com turbante. Todas as meninas brincando livres. Feliz com meu crespo. O meu crespo é de rainha. Feliz com meu cabelo, firme e forte, com cachos que giram, e o fio feito mola se enrola, vira cambalhota. Volta aí depois Volta depois do cambalhota, que a gente não ouviu. Me ouviu? Ouvi. Deixa eu pegar aqui. Tava quase no finalzinho, né? Isso. Essa parte vocês ouviram? Com o meu crespo. O meu crespo é minha. Feliz com meu cabelo, firme, e forte, com cachos que giram, e o feito mola se enrolam, vira. Menininha, você é uma gracinha. Nosso crespo é de rainha. Foi, né, Carlinha? Foi? Acabou. Foi. Aproveitar só, para a gente que é adulto, né, conhecer a literatura infantil é fundamental. A gente tem essa adjetivação, mas eu sou daquelas que prefere a literatura sem adjetivo, porque literatura é arte, né?
E quem conhece literatura Uhum. infantil sabe o quanto ela nos provoca. Mas a gente buscar as referências também na literatura que não está aí classificada como literatura infantil. E eu lembrei porque a autora desse livro, do Meu Crespa de Rainha, a Bell Hooks, é uma referência importante, Uhum. né? Então, para vocês buscarem aí leituras, né, da Bell Hooks. Não te ouvi. Carla, eu não estou te ouvindo. Estou te vendo, mas não estou te ouvindo. Carlinha, a gente ficou te vendo, mas a gente não te ouviu. Você falou depois que eu dei a sugestão da Bell Hooks, mas a gente não ouviu nada que você falou. Sua imagem ficou, mas o som não. Você está sem som. Está quase acabando o nosso tempo também. A gente tem alguns minutinhos só. E está travando. A gente não está te ouvindo. Tenta falar de novo só para eu ver, porque a gente não te ouviu. Eu acho que você está sem som mesmo, Carlinha. Fala aí. Tentar. Para a gente ir encerrando, porque a gente tem alguns minutos, mas está bem ruim aí a sua conexão. Eu não estou te ouvindo, tá sem o som. Não estou te ouvindo. Bia, não sei se ela está com fone, não. Eu acho que não. Acho que a internet dela travou. Bom, gente, ver se a Carlinha ainda volta aí, mas eu acho que na Infância e Arte, nesse espaço aqui, a gente tem trazido algumas vezes, né, como eu falei no início, o tema da literatura. Vai, fala. A gente não está te ouvindo. Estou te vendo, mas está sem som. Tenta falar. Fala aí para a gente ver se vai agora. Acho que nem ela está me ouvindo. Mas, enfim, acho que esse tema ele é super importante. Acho que a gente pode voltar com ele, né? Já tem até alguém até pediu aqui que pode repetir outro dia, né? A gente falar mais sobre isso, porque a gente tem muitos aspectos para abordar nesse sentido, né? Também estou achando que ela não está me escutando, Eugênio. Acho que ela nem me escuta e nem a gente consegue escutá-la. Mas, de qualquer maneira, o nosso tempo está acabando. Então, te agradecer, Carla, e de repente a gente tenta num outro momento, porque você tem algumas situações com as crianças também, né? Que envolve, você falou da criança que pega no seu rosto, né? E pergunta por que você é preta e tal. E você tem situações, né? Com as crianças, situação de leitura mesmo, né? É, então, a gente. Não, o post com alguns livros a gente pode fazer, o post com as sugestões de livros, mas eu acho que é um tema que tem. A gente precisa falar mais e mais vezes, e aí, de repente, tentar estabilizar essa internet aí para a gente ler também outras histórias. Tem histórias lindas, eu acho que a gente precisa conhecer, né? Alguém colocou aqui, né? Muitas vezes a gente tem questões culturais que trazem mesmo preconceitos, né? E que eu sempre digo, né? Os preconceitos estão na gente, porque a gente vive nessa sociedade, não adianta dizer que está só no outro, né? Eu falo até por mim, é uma desconstrução constante em relação a uma série de questões, né?
mas tem vários aspectos para a gente continuar falando sobre esse assunto, né? E trazer referências, né? A Carlinha foi para os comentários aí para interagir com a gente, porque pelo som a gente não conseguiu mais te ouvir. Mas assim, então, Carla, eu acho que fica a sugestão da gente pensar depois numa outra data que a gente traga mais elementos para a gente conversar sobre isso, né? Algumas pessoas colocaram aqui, eu vi algum comentário, né, de criança que ganhou o livro Meu Crespa de Rainha. Você, quando estava lendo, né, o Meu Crespa de Rainha, teve gente que falou, gente, está narrando o meu cabelo, né? Isso apareceu e eu fiquei pensando justamente, né, no que foi o mote da nossa conversa hoje, né? Uma criança poder ouvir, né, que a gente... Acho que teve uma das lives que você fez que você falou até isso, eu achei muito importante, a questão dos acervos nas escolas, né? Então, que as escolas também fiquem atentas a buscar esses títulos, né? Buscar livros que tenham essa referência, né? A referência na cultura africana, a referência estética, como a Carla hoje frisou bastante, né? Que as crianças possam se reconhecer também esteticamente nas personagens das histórias que elas escutam, né? Dos livros que são apresentados para elas nas escolas. Então, isso é função nossa, né? Como educadoras, que a gente esteja atenta a isso. Então, agradecer a vocês que participaram, agradecer muito a Carla, ela não está me ouvindo agora, mas depois ela pode ver, né? Carlinha, que tem o prazer de conviver. A gente se conhece há pouco tempo, mas parece que é muito, né? Acho que o espaço por onde a gente se conheceu, a convivência é tão intensa, tão profunda, que faz parecer que a gente já se conhece há muito tempo, e é uma alegria trabalhar com a Carla, né? E ela poder estar aqui compartilhando com a gente essas questões que são questões que mobilizam a própria história dela, né? E isso faz ficar mais bonito ainda, né? A gente trazer reflexões que estão na nossa história, né? Que marcam, né, o nosso corpo, marcam a nossa trajetória, para a gente tentar construir um mundo que seja melhor, né? Tentar trazer outras referências para as nossas crianças aí, que a gente sabe que a gente precisa, né, construir essa sociedade em outras bases e certamente, né, trazer essa questão da diversidade, da representatividade para as crianças através da literatura. A gente hoje está aqui falando especificamente da literatura, mas Carla abriu pensando até nos adultos, né? A questão das séries, dos filmes que a gente assiste, né? Que referências são essas nas quais a gente pode se reconhecer, né? Então, acho que esse era o mote da nossa conversa. Então, a gente fica com a promessa aí de trazer outros momentos para continuar refletindo sobre esse assunto, tá bom? Carla, tá me ouvindo agora? Não sei se tá, mas a gente tem menos de 1 minuto para acabar. Então, agradeço demais a sua disponibilidade, agradeço a todo mundo que esteve por aqui. Cris, Raquel, né? Nos conhecemos no mesmo espaço, Bia, enfim. Então, agradecer a vocês por estarem aqui também, ouvindo Carlinha e compartilhando um pouco dessas reflexões que são tão importantes para nós, tá bom? Beijo, amore. Ela não tá me ouvindo mesmo, gente. Mas, ó, tô te dando tchau. A gente vai acabar aqui, tá bom? E a gente fica devendo uma próxima para a gente continuar essa conversa, tá? Boa noite para todo mundo. Obrigada pela participação. A gente vai fazer o post com dicas de livros que abordem essas temáticas e a gente faz uma próxima live para continuar esse papo, tá? Boa noite para todos e todas.